Fala pessoal, vamos mergulhar direto nisso aqui porque a análise de hoje muda o jogo de verdade. Sabe aquele erro fatal que literalmente destrói o desempenho rumo à aprovação na PRF e em concursos de alto nível? Pois é o famoso estudo linear por força bruta. Tentar esgotar uma disciplina inteira de uma vez só não é sinônimo de dedicação, viu? Na verdade, é uma armadilha que acaba com a performance cognitiva e detona a retenção a longo prazo. O nosso material de hoje é o guia científico definitivo para quem quer ser elite. A gente vai desconstruir a neurociência da aprendizagem e mostrar o passo a passo de como estruturar uma rotina blindada baseada em pesquisas reais para garantir resultado. Existe um abismo, mas um abismo gigantesco entre quem estuda muito e quem estuda certo. Pensa comigo. De um lado a gente tem o estudo linear, aquele foco exaustivo em um tema só por horas a fio. Isso gera uma sobrecarga cognitiva brutal. É literalmente aquele sentimento de enxugar gelo, sabe? Onde a repetição mecânica só traz fadiga mental e quase nada de aprendizado real. Mas, do outro lado, a ciência e a psicologia cognitiva provam por A mais B que o estudo intercalado, o famoso interleaving, constrói conexões neurais incrivelmente mais fortes. Ele ativa a memória de longo prazo e sustenta a alta performance. Essa transição é exatamente o que separa o cansaço inútil da tão sonhada aprovação. E antes de avançar para as táticas de execução, um aviso rápido e fundamental. O candidato de elite, aquele que está realmente comprometido com a aprovação dos concursos de mais alto nível, não perde tempo. O candidato de elite já se inscreve aqui no canal Fé, Foca e Resultado, já deixa o like e ativa as notificações para ter acesso contínuo à preparação mais inteligente do Brasil. E fica o aviso, abandonar essa apresentação no meio não é uma opção, porque o verdadeiro ouro, a estratégia exata para montar a semana de estudos, ficou reservado lá para o final. Mas afinal, o que é isso na prática? O estudo intercalado não é, de jeito nenhum, ficar pulando de um livro para o outro de forma caótica. A definição é bem clara. Trata-se de uma prática cientificamente planejada para variar os tópicos ou disciplinas dentro de uma mesma sessão de estudos. E por que isso importa tanto? Bom, quando o cérebro é forçado a mudar de marcha, ele precisa recuperar as informações de forma ativa. E é justamente isso que fortalece as vias neurais e quebra aquela monotonia pesada que causa fadiga mental. Ou seja, é a ciência forçando a mente a trabalhar com eficiência máxima. E olha que interessante, isso valida uma frustração que quase todo concurseiro tem. É super normal sentir um cansaço extremo e acabar culpando a própria falta de disciplina. Mas a ciência diz o oposto. O nosso cérebro tem um limite biológico para manter o foco intenso. Ignorar isso resulta numa queda drástica de produtividade. Então, aquela sensação de esgotamento não é fraqueza. É só a biologia agindo. Tentar forçar a mente além do limite natural é lutar contra o próprio corpo. É por isso que gerenciar o tempo com inteligência é algo inegociável para a alta performance. Seção 2. Engenharia de tempo e foco. A rotina da elite. O primeiro pilar dessa engenharia é o já consagrado método Pomodoro. E a regra básica aqui é a proporção de 25 por 5, ou seja, 25 minutos de foco absoluto ininterrupto, seguidos obrigatoriamente por 5 minutos de descanso. Esse é um respiro vital para a mente. As pesquisas apontam que depois de uns 4 ciclos desses, o sistema nervoso vai exigir uma pausa um pouco maior, coisa de 15 a 30 minutos. É como se fosse um treino intervalado de alta intensidade, só que para cognição. Agora, quando a gente fala de matérias que exigem um raciocínio muito mais denso, entram em cena os chamados chunks, ou blocos lógicos. A neurociência mostra que a janela ideal de retenção para conteúdos complexos fica ali entre 40 e 60 minutos ininterruptos. O grande pulo do gato não é esticar esse tempo até não aguentar mais. A ideia é completar um pensamento lógico, um pedaço inteiro de informação, e aí sim fazer uma pausa obrigatória antes de iniciar o próximo bloco. O cérebro precisa respirar para não fritar a memória de trabalho. E aqui vai a regra de ouro para aplicar essa intercalação sem gerar estresse e, principalmente, para fugir daquela curva de esquecimento do estudo massivo. A orientação científica é dedicar um mínimo de 27 a 50 minutos por disciplina, todos os dias na hora de fazer as rotações. Por quê? Porque esse tempo garante que o contato com a matéria seja profundo o suficiente para gerar aprendizado real, mas curto bastante para manter a mente super afiada antes de trocar para o próximo assunto. Para estruturar tudo isso sem pirar de ansiedade, tem uma tática que muita gente subestima, mas que é letal contra a autossabotagem: o arredondamento de tempo. Olha só, um planejamento de elite precisa obrigatoriamente de margem para erros e imprevistos diários. Então, se uma bateria de exercícios costuma levar umas 2 horas, o plano deve prever 3 horas.
O motivo é simples. Ficar constantemente atrasado no cronograma gera um estresse subconsciente que suga toda a energia mental necessária para fixar matérias complexas de concurso. Seção 3. Recuperação ativa e mapeamento de energia. Trabalhando com mais inteligência. Mapear a energia mental é um divisor de águas. Pense bem, o rendimento humano flutua o dia todo, não tem jeito. Então, a estratégia é atacar aquelas disciplinas mais pedreiras, tipo direito penal ou raciocínio lógico, exatamente nos momentos de energia máxima, quando a concentração está lá no topo. Por outro lado, as tarefas burocráticas, como organizar resumos, arquivar editais ou fazer revisões mais leves, têm que ir obrigatoriamente para os períodos de energia baixa. Gastar o pico de energia com tarefa administrativa é um erro que custa caro. Mas o que realmente muda o jogo na intercalação é o que acontece entre os blocos. Presta atenção nesses 3 passos. Quando o primeiro bloco acaba, pular direto para a próxima matéria é um erro amador. É preciso forçar o cérebro com a prática de recuperação ativa. Usar flashcard para dar aquela autoavaliada é excelente. E o golpe de mestre, o método Feynman. É só explicar em voz alta aquilo que acabou de ser estudado, de um jeito bem simples, como se estivesse dando uma aula. Se a explicação travar, é porque o conhecimento não está sólido. Essa prática cimenta de vez as conexões neurais antes da troca de assunto. Seção 4. O suporte biológico obrigatório. Sustentando a alta performance. E não dá para ignorar isso aqui de forma alguma. Marcadores biológicos não são dicas de bem-estar, são requisitos de performance. Aquelas 8 horas de sono são sagradas. A pesquisa é unânime. É exclusivamente durante o sono profundo que o cérebro consolida as memórias e descarta o que não serve. Sem o descanso adequado, o estudo intercalado vai por água abaixo. O ambiente também conta muito. Luz natural, cadeira confortável, água sempre do lado. Um cérebro desidratado derruba a concentração na hora. Cada pequeno detalhe físico sustenta a eficiência da mente. Aproveitando o gancho, a gente precisa falar sobre a fadiga invisível. As notificações de celular não são só uma distração. Elas drenam o recurso mais valioso que existe na preparação, a energia atencional. Cada vez que uma tela acende, a mente trava uma batalha para não focar naquele estímulo inútil, desperdiçando a capacidade que deveria estar sendo usada para reter conteúdo. Então, durante a execução dos blocos, o celular tem que ser completamente neutralizado, no silencioso e fora da visão, simples assim. Por fim, a seção 5, o cronograma da aprovação. Sintetizando a estratégia. Para vencer concursos gigantescos, é preciso pegar editais assustadores e transformar em pequenas batalhas diárias que podem ser vencidas. O plano aqui é montar cronogramas semanais cristalinos e definir micrometas diárias e realistas. Sabe por quê? Porque cada pequena vitória libera dopamina e reduz drasticamente a ansiedade. Esquece aquela ideia de virar madrugadas estudando. Isso destrói a retenção. E o mais importante, cada meta cumprida deve ser recompensada. Isso condiciona a mente a manter o ímpeto e a constância no longo prazo. Isso nos leva àquela pergunta de R$1 milhão, que resume toda essa jornada. Como é que a verdadeira elite sobrevive a essa maratona exaustiva? Domina o longo prazo e, no fim das contas, garante o distintivo? A resposta, com certeza, não está no acúmulo cego de horas de estudo. A chave definitiva é a aplicação de um estudo exponencialmente mais inteligente, que respeita as regras da neurociência, que gerencia o foco com uma precisão cirúrgica e que blinda o corpo e a mente contra qualquer tipo de desgaste. A excelência é metódica e a aprovação é pura ciência aplicada. A missão aqui é equipar a linha de frente dos concursos com as melhores ferramentas possíveis. A inscrição no canal, aquele like estratégico e o compartilhamento deste material com outros candidatos são passos fundamentais para a gente fortalecer a elite da aprovação. E use os comentários aqui embaixo para contar como vai ser estruturada a nova rotina intercalada. Aqui é fé, foco e resultado, inteligência, estratégia e aprovação. A preparação nunca para. Um abraço e até a próxima!